que o salmista do Salmo 13, vamos ver isso aqui, no versículo 3. Salmo 13, versículo 3. Olha o que o salmista vai dizer para nós. Ele diz assim: atenta em mim, ouve-me, ó Senhor, meu Deus, alumia os meus olhos para eu não adormecer, para que eu não adormeça na morte. Mas o que é adormecer na morte? Para que eu não viva como as pessoas lá de fora estão vivendo. E se nós olharmos, às vezes, nós estamos vivendo dessa maneira. Acordamos, tomamos café ou não tomamos, né? Vamos para a internet, vamos ver as manchetes, as notícias, as redes sociais, vamos para o trabalho, tudo isso é legal, tudo isso é lícito. Não estou falando nada de pecado, não. Mas a pessoa esquece o que o Senhor Jesus disse. O que ele disse? Ele disse para nós em Mateus capítulo 6, versículo 33. Você conhece, bastante você conhece, mas eu quero ler para você entender. Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que nós devíamos acordar: Senhor Deus, obrigado por mais um dia, pelo repouso que tive. Senhor, abençoe o meu dia. No caso do pregador, por exemplo: Senhor, hoje eu vou pregar 6 vezes, me dê uma mensagem. Ou Deus, então me dê capacidade de dar a mensagem que o Senhor me deu. O Senhor me dê inspiração. O Senhor conhece tudo conhece tudo a respeito das pessoas que estão lá. As pessoas vão estar pela televisão, pela internet. Às vezes é uma palavra inspirada que mostra à pessoa que Deus está realmente no controle. Eu conto algo aqui que você diz: mas como é que ele sabe? Quer dizer que Deus mostrou. Olha, um exemplo só, estou dizendo que isso aconteceu, um exemplo. Olha, você que acordou essas 3 horas da manhã, sentiu uma tontura, você quase desmaiou, né? Quase caiu, Deus quer levantar você, não sei o que. Roxa, você que pensou nisso, pensou naquilo, é Deus quem fala, porque Deus é quem sabe da vida da pessoa. Então, quando eu, pregador, mas você também, Deus, estou saindo para o trabalho, me dê sabedoria no dia de hoje, me dê paciência, que às vezes você está lidando num momento de perseguição no local de trabalho, né? Você é afrontado pelas pessoas, humilhado pelas pessoas. Deus, me dê sabedoria para lidar com eles e não guardar nada no coração. Mas nós não buscamos o reino de Deus. Nós temos que buscar essa comunhão com Deus que nós devemos de ter. Mas, como eu falava, nós acordamos, entenda bem, e estamos fazendo tudo o que as pessoas fazem. O profeta Isaías é o chamado profeta messiânico, mais inspirado do Antigo Testamento. No capítulo 5, no versículo 11, isso eu trouxe algum tempo atrás, mas vou falar um pouco mais hoje. Isaías, bem no meio da Bíblia: Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Pastor, glória a Deus que eu não bebo. Não, não é isso não. Seguem as coisas que embriagam, irmão. Você quer ver uma coisa que embriaga? Política. Claro, você pode ter a sua preferência, a convergência com uma pessoa, né, com um partido, tudo bem. Mas cuidado para você não se embriagar com essas coisas, que entorpece. Tem parente que não fala com o outro por causa da política. É como no esporte, no futebol, não é verdade? Chega a ser coisa tão grave. Por exemplo, um rapaz está gostando da moça, a moça gostando do rapaz. Aí a moça chega em casa: pai, queria apresentar para o senhor Joãozinho, é engenheiro, advogado, ou está fazendo isso, está fazendo faculdade, tá, que bom, traga ele aqui. Mas vem cá, qual é o time dele? Mas daí você vendo, isso não é só, entenda bem, não, que teve um filme sobre isso aí, mas não é só filme, não, isso é a realidade. Ou então, ele vai vir: mas vem cá, e de que partido que ele é? Ele é da direita ou da esquerda? Rapaz, as pessoas estão se embriagando. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Eu oro pela essa autoridade como devo. Eu moro em São Paulo, então eu oro pelo prefeito de São Paulo. Eu moro no estado de São Paulo, eu oro pelo governador do estado de São Paulo. Sou brasileiro, oro pelo presidente do Brasil. Vem eleições agora, vamos que eu vote no X, mas quem ganha não é o X, é o Y que ganha. O Y vai ganhar minhas orações, que é meu dever orar pelas autoridades, independente se eu votei nele ou não. Ele é o presidente do meu país, então eu vou orar, mesmo, entenda bem,
Isso é bíblico, a Bíblia diz que devemos orar para termos uma vida piedosa, uma vida em paz. Isso Paulo escreveu ao Timóteo. Mas nós não queremos saber disso. Quer dizer, nós não buscamos o reino de Deus e a sua justiça. Nós nos embriagamos com esses assuntos, nós ficamos embriagados com esses assuntos e por isso não conseguimos enxergar a glória de Deus. Não conseguimos ver as coisas de Deus. Deus não tem privilegiados. Deus não tem os seus queridinhos. Não, Deus tem aqueles que o buscam. Esses encontram. Esses estão vendo mais de Deus, que levam a vida mais a sério, a vida espiritual, buscam, acorda, Deus, muito obrigado, recebo o meu louvor por mais um dia, por mais um momento, Deus, vou sair para o trabalho, vou fazer um exame hoje, seja comigo, me dê a direção, não fique nada escondido diante de ti, sempre, quer dizer, com a direção de Deus, é importante. O apóstolo Paulo, ele fala o mesmo assunto que eu já dei recentemente, vou voltar aqui ainda, tá? Vamos para carta aos Efésios 5,14. Vai passar ali nos monitores. 5,14. Olha o que Paulo diz. Pelo que diz, desperta tu que dormes. Que está dormindo, como as pessoas lá fora. Acorda, você tem uma vida com Deus, você tem um Deus, você deve ter uma comunhão com Deus. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Repito, não é que você durma lá no cemitério, não, nos sepulcros, não, como o gadareno. É você que está vendo entre os mortos, eles não nasceram de novo, por isso eles brigam pela política, brigam pelo esporte, entenda bem, discutem tudo, ficam irados, ficam chateados, mas aquela pessoa não gosta de mim, mas eu vou orar por ela. Aí você fica, não, ela não gosta de mim, eu também não gosto dela. Não, você está entre os mortos. Você não despertou ainda que você é de Cristo, você tem que orar pelas pessoas que te perseguem e te maltratam. Não, porque meu marido é muito difícil, minha mulher é muito difícil. A Bíblia mandou você santificar o seu marido, santificar a sua esposa. Aí você vai seguir o conselho da vizinha, de alguém da sua família que vai mandar separar? Uma vez uma senhora falou, a família dele, pastor, mandou me separar, eu não sabia como é que aguentava ele, porque só tem Jesus, porque ele bebia, né? Muito. Disse, mas tem que santificar o seu marido, não tem que separar do seu marido. Não tem que separar, mas pastor Jaime, pensa numa mulher de Jesus, ela tem que cumprir os deveres do matrimônio, falando uma linguagem alta, mas dá para entender, ela tem que cumprir os deveres do matrimônio, como ele também. Aí um homem contou para nós, ele se converteu primeiro do que ela, os dois gostavam de uma bebida, de um cigarro, de tudo. Ele se converteu e ela não, ela continuou bebendo e fumando, mas ela era esposa dele, ele tinha que cumprir os deveres do matrimônio. Na linguagem alta, beijar a sua esposa, entenda bem, ter a vida com a sua esposa, mas tinha que santificar em oração. Aí vai seguir o conselho do ímpio. Quem é um ímpio? Aquele que não tem respeito pela palavra. Não, separa, não tem nada a ver, isso não tem juízo, não sei o quê. Vai, maldito é o homem que confia no homem, tem que seguir o conselho da palavra. Então desperta, não busque esses conselhos, busque na palavra de Deus. E ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, sempre voltando aos pés do Senhor, sempre tendo comunhão com Ele. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho. Não, pastor, eu não bebo. Não, vinho não é apenas o vinho, a bebida alcoólica. Não vos embriagueis com essas coisas que eles se embriagam, esses assuntos de política, de esporte, até de religião, entenda? Ficam discutindo. Não se embriague com essas coisas. Não. Em que há contenta, mas enchei-vos do Espírito. Aí é diferente. Pessoa que se enche com o Espírito, que tem comunhão com Deus, que mantém comunhão com Deus, que busca, essa pessoa vai ser diferente. Aí ela começa a se destacar. Não é que eu disse que a pessoa é melhor do que a outra, não, porque ela começa a guardar a palavra, ela começa a viver a palavra, ela tem comunhão com Deus. Vamos voltar no Isaías, que eu falei que eu voltaria? Então Isaías diz, ai daqueles que se levantam e seguem a bebedice, quer dizer, seguem as coisas que embriagam, as coisas que estão aí fora, mas, e ele fala assim, capítulo 5, eu estou aqui no 55, 5:11, aí diz, e segue, e à noite, e demora até a noite, até que os vinhos esquentam, aí estão cansados, como todo mundo, e vão dormir, já não oram também na hora de dormir, já não buscam a Deus, já não fazem louvor, e às vezes, até estão tão estressados pela vida, que esquecem até do compromisso matrimonial, que é coisa santa também. Harpas e alaúdes, e tamborins e pífaros, e vinho nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor. Quer dizer, procuram todas as coisas de fora, se embriagam com essas coisas, se alegram com essas coisas,
Por favor, tem coisas que não são erradas, mas não tem que se embriagar. Se embriagar dizendo, não deixar isso tomar conta de você. Como falou o esporte, não tem problema nenhum se você gostar, mas não pode se embriagar com isso. Entende? Política, você, claro, pode ter a sua preferência, a convergência de pensamentos como um lado, mas sem se embriagar, discutir e pegar inimizade com essas coisas. Nem considera a obra das suas mãos, porque não olham para Deus, não olham que Deus é que muda. Como eu falei, eu votei em X, mas quem ganhou foi o Y. Então, Senhor Deus, abençoe o Y, dê para ele sabedoria, que ele conheça o teu amor, que ele conheça a tua grandeza, que ele faça um bom governo. Mas não, o pessoal fica com raiva. Não, eu fui para a oposição, agora é que nem na poeira, aí começa qualquer coisa. Mesmo que a pessoa faça uma coisa boa, não, isso não vale nada. Quer dizer, está embriagado, irmão. Está embriagado por isso. Você tem que orar pelas pessoas, orar pelas autoridades, entenda? Ah, tem muita coisa que ele faz que eu não concordo. Está certo? Então, aí ore para que eles mudem a opinião aquilo. Vai pedindo para que Deus levante pessoas no poder legislativo que vão mudar aquela ideia daquele governante. Mas ainda diz para nós, ele diz, 13, portanto, o meu povo, ele não está dizendo de outro povo, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Lembra das palavras do profeta Oséias? O que ele fala em Oséias, capítulo 4, versículo 6? Olha o que ele diz. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Quer dizer, nós passamos o conhecimento, como você está ouvindo a mensagem agora, a pessoa ouve a palavra de Deus e não quer saber, irmão. Ela ouve a palavra e ela não segura a palavra, porque ela não fica com a palavra, tinha que ficar com a palavra. Tinha que permanecer com aquela palavra, mas não permanece. Quer dizer, olha a pessoa se perdendo, e não são poucas as pessoas que se perdem, porque rejeitam o conhecimento. Qual o conhecimento? Amanheceu, busque primeiro as coisas de Deus. Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, me dê a bênção, me dê a direção. Senhor, vou sair com a tua bênção. Tira um minutinho para ler um versículo da Bíblia. Aqui, por exemplo, nós temos um privilégio. Todo dia o missionário coloca uma mensagem na internet, já viram? Todo dia está ali um alimento ali para você, é um estudo que todo dia. Mas você mesmo pode ler um salmo, 2, 3 versículos, 4, se der, ler um pouquinho, mas não é muita coisa não. E peça a Deus, fale comigo, quer dizer, busque, se envolva com Deus, você vai ser outra pessoa. Repito, Deus não tem privilegiados, Deus não tem queridinhos, Deus tem aqueles que o buscam, esses se encontram, e esses vão ver muito mais de Deus. Mas o povo foi levado ao cativo, por falta de entendimento, e os teus nobres terão fome. Irmão, o que é isso? Até aqueles que são grandes, daqui a pouco vão. A Bíblia fala, Salmo 34, 10, os filhos dos leões necessitam e sofrem fome. Leão aqui é simbólico, o leão é considerado o rei da selva, que até os grandes vão ter, irmão. Veja aí no mundo quantas pessoas que poderiam ter, mas não tem. Eu fico olhando esse pessoal que são públicos, né? Está aí todo mundo. Rapaz, poderia ter uma vida direitinho, uma esposinha, ter uma família, curtir, tem situação, foram abençoados financeiramente, profissionalmente, no esporte, em qualquer área. Mas não, um troca de mulher como troca de roupa, né? Rapaz, você perdendo o juízo essa turma. Até eu falo sempre de um rapaz que brincou com o outro, um amigo brincou com o outro, o amigo casou, o outro não foi. Disse, rapaz, desculpa, não deu para ir no teu casamento, não tem problema, no próximo eu vou. Brincadeira, está brincando bem, que isso não devia ser. A Bíblia diz, o que uniu Deus jamais separa o homem. Está certo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tem gente que chega na igreja no segundo casamento, no terceiro, no quarto, no quinto, sexto, tudo bem, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Jesus perguntou para uma mulher, chama o teu marido. Senhor, eu não tenho marido. Ah, disseste bem, tiveste 5 maridos, e o que tu tens não é teu marido. Jesus condenou ela? Não, agora daqui por diante isso se acerta, entendeu? Tudo bem. Nós entendemos isso. Quantas pessoas chegam na igreja com a vida veio desestruturada, né? ou já veio do segundo, terceiro, quarto, quinto, passou, agora é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Não fica com casamento, não tem tempo de validade, não. A validade é até que a morte os separe. Quando não conhecia Cristo, tudo bem, mas agora a pessoa conhece. Viva
Não rejeite o conhecimento, tem gente que rejeita. Aí até os nobres serão levados, entenda bem, olha só, e terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Muita gente sofrendo por falta de conhecimento. Matéria 9, versículo final. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite e abriu a boca desmesuradamente, que é de uma maneira desproporcional. Mas por quê? Porque está conseguindo. Mas não era. O diabo não era para pegar uma pessoa sequer do povo de Deus. Não era, porque a Bíblia diz: 1000 cairão, teu lado 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas está atingindo, está alcançando, por quê? Estão rejeitando o conhecimento que estão ouvindo agora, e a rejeitam. Falei que é o versículo final, diz assim: e a glória deles é a sua multidão e a sua pompa, e os que com ele folgava a ela desceram. Acabou tudo, quer dizer, tudo acabou. A pessoa pode ser o que for. Eu estava falando que passou, coisa pública também, nem me conhecendo, de outro país, estava passando o iate mais valioso do mundo, 330 milhões, não sei quantos milhões, né? E tudo de dólares, ou de real, sei lá o que era. Bem, aí a reportagem dizia que dentro daquele iate, mas aquele iate não vale nem a metade da metade do que tem lá dentro. Por quê? Porque lá tem um quadro, só um quadro lá de Leonardo da Vinci, que custava 2 bilhões e tanto. Falei, se morrer, vai levar alguma coisa na sepultura? E depois da morte? Vem o juízo. Acabou. Se Jesus voltar, vai ficar tudo ali. Então, não é, por favor, não sou hipócrita dizer que você não pode ter até um iate. Pode, desde que seja com a bênção de Deus, quer dizer, um trabalho lícito. Meu irmãozinho, quantos vão se perder? Seguro que Deus está falando com você hoje. Quem lembra onde nós começamos? Quem lembra? Salmo 13, versículo 3. Atenda em mim, ouve-me, ó Senhor. Meu Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte.